Olá, nós vamos fazer agora uma prática de reflexão sobre a língua. Nós vamos falar de acentuação dentro de ortografia. Para a gente falar de acentuação, primeiramente a gente precisa compreender que as palavras elas podem ser classificadas quanto ao número de sílabas. Elas podem ser classificadas em monossílabo, dissílabo, trissílaba ou polissílaba. Então, para a gente compreender aqui, a gente vai entender que as monossílabas, eu vou falar aqui, mono, são as palavras com apenas uma sílaba, certo? Dá um exemplo aqui para a gente compreender. Sol. Sol, por exemplo, é uma monossílaba. Nós só temos aqui uma sílaba, certo? Nós podemos falar também de uma outra sílaba, mar, certo? Ou de. São palavras que têm apenas uma única sílaba. Nós temos também as palavras dissílabas. Dissílabas. São as palavras que têm duas sílabas. Eu posso exemplificar, por exemplo, como frio, fri ou apenas duas sílabas. Neném, bebê, neném, casa. São palavras que têm apenas duas sílabas. Também nós temos as trissílabas. Trissílabas são as palavras com três sílabas. Palavras com três sílabas, como, por exemplo, a palavra caderno. Certo? A palavra caderno tem apenas três sílabas, por isso que ela é chamada de trissílaba. Três sílabas. Celular. Ok? E nós temos as palavras polissílabas. São as palavras que têm quatro ou mais sílabas. Universidade. Universidade. Tem mais de quatro sílabas. A palavra matemática. Certo? São palavras que têm quatro ou mais sílabas. Beleza? Então é o primeiro entendimento que nós temos que ter quanto ao número de sílabas. Essa é a primeira ideia que nós precisamos ter. As palavras são classificadas quanto ao número de sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Agora, nós vamos continuar e nós vamos falar também que dentro da língua portuguesa, algumas palavras têm a sílaba tônica indicada por acento, outras não. Então, elas podem ser classificadas quanto à posição dessa sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Então, quando você pensar aqui em sílaba tônica, você vai pensar na sílaba mais forte da palavra, ok? Elas podem ser oxítona, paroxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona ou monossílaba tônica. É interessante a gente entender isso porque a gente não pode falar a primeira, a segunda e a terceira, não. A gente vem sempre contando pela última para trás, né? Então a última nós vemos última, penúltima, antepenúltima e quando eu tenho apenas uma única sílaba. Sempre com essa ideia, nada de a primeira é a segunda e a terceira. Esqueçam isso. É sempre última, penúltima e antepenúltima. Beleza? Para a gente entender aqui. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai tomar pela seguinte situação. A oxítona vai ser quando eu tenho a última sílaba mais forte. Depois eu vou apresentar para vocês mais detalhado isso aí. Paroxítona é quando eu tenho a penúltima sílaba mais forte. E proparoxítona é quando eu tenho a antepenúltima. Certo? E as monossílabas tônicas são as palavras tônicas com apenas uma única sílaba. Também eu vou explicar para vocês. Aguarde um pouquinho aí. Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona e o que é uma monossílaba tônica.
Eu gosto muito de explicar, de falar, como que a gente identifica uma palavra. Se ela tem acento, ok, matei, é aquele que é a sílaba mais forte. Agora, se a palavra não tem acento, eu ensino assim, chamando a palavra. Ó, caderno. Caderno não tem acento. Mas qual é a sílaba tônica? Eu vou chamar caderno. Então, se eu chamei caderno, é o der, que é a sílaba mais forte. Isso funciona com mesa. Mesa. Me é a sílaba mais forte. Celular. Celular. O lar é o mais forte. Ok? Então, eu posso chamar a minha palavra. Tá? Só para a gente identificar aqui uma dica legal para a gente identificar qual é a sílaba tônica. Né? Eu chamo a palavra. Eu imagino que essa palavra seja um nome de alguém, né? Então eu vou fazer a minha chamada, chamar a palavra, certo? Para identificar aí a sílaba tônica, beleza? Agora, quais são os acentos que indicam a sílaba tônica? Conforme eu disse para vocês, se a palavra tem acento, essa vai ser a sílaba mais forte. Vou apagar aqui só para a gente não se confundir. Então vamos lá. Ó, acentos que indicam a sílaba tônica. Se a palavra tem acento, essa é a sílaba tônica, essa é a sílaba mais forte. Quais são esses acentos? O acento agudo e o acento circunflexo. Né? O acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo ele vai indicar a pronúncia aberta, certo? Então eu vou falar café, cipó. É uma sílaba mais forte. Já o circunflexo é uma vogal fechada, uma pronúncia fechada. Vovô, você. É uma sílaba, é a pronúncia fechada dessa vogal acentuada. Conforme eu já disse para você, nem toda sílaba tônica recebe acento gráfico. Eu falei para vocês ali do caderno, da mesa, do celular. É a sílaba tônica e nem por isso ela recebe acento gráfico. Uma dicasinha aqui, um lembrete, o acento grave ele vai indicar crase, é aquele acento contrário, né, o acento agudo contrário. Esse a gente vai falar que é a crase. Né? Vou à escola. Né? Vou ter esse grave aqui. Mais para frente nós vamos aprender que é a preposição mais o artigo. Fiquem tranquilos que isso aí é um assunto mais para frente, certo? Então, e nós temos também o sinal gráfico til, que não vai indicar tonicidade. O til ele não indica tonicidade, ele indica nasalização. Né? É interessante aqui, quando eu tenho, por exemplo, a palavra órfão, nossa, é uma sílaba é uma palavra que tem dois acentos. Como que eu vou identificar agora qual é a sílaba tônica se eu tenho dois acentos? Epa, vamos lá. O til não é acento. Esse til aqui não é um acento, é um sinal gráfico. O acento dessa palavra vai ser o or, certo? Esse que é o acento e não o til. Então, lembrem disso aqui, ó, anotem aí, presta bastante atenção. O sinal gráfico til, o til, ele não indica sílaba tônica, e sim a nasalização, órfão. Eu vou falar pelo nariz, órfão. Dá a impressão que isso aqui era um M, né, órfão. Ok? Beleza? Então, sílaba tônica vai depender do local dela, da localização dela. Se é a última oxítona, se é a penúltima paroxítona, se é a antepenúltima proparoxítona. O acento agudo vai indicar a pronúncia aberta e o acento circunflexo vai indicar a pronúncia fechada da vogal acentuada. E lembrando que nem toda sílaba tônica recebe o acento gráfico. Para eu saber qual é a palavra mais forte, qual é a sílaba mais forte, basta que eu chame esta palavra. Caderno, celular, máquina, ok?
Continuando aqui. A acentuação dos monossílabas, a acentuação das monossílabas. A gente já entendeu que monossílaba é quando eu tenho apenas uma sílaba, certo? Monossílaba, uma sílaba. Agora, é importante a gente entender que existem as monossílabas átonas e as monossílabas tônicas. As palavras monossílabas que não têm significado, ou seja, não recebem acento gráfico. Ou seja, elas não têm significado sozinho. Vamos dar um exemplo aqui, ó. D. Tem significado. Eu não consigo identificar o que é. Então, a gente precisa entender que as monossílabas átonas, ó, o próprio nome já diz átonas, ou seja, sem, não tem acento. Não tem acento, ela não tem significado. Por isso que eu vou dizer que é um monossílabo átono. Não tem significado. Sozinhas, elas não têm significado. Ok? Nós temos vários exemplos de monossílabo. Ó, o em. Em é uma palavra, só tem uma sílaba, mas ela não tem significado, certo? Para ela ter um significado, ela tem que estar dentro do contexto para eu compreender. Diferente dos monossílabos tônicos. Eles têm significado próprio. Olha o exemplo aqui que nós temos, ó. Mas, lê, nó, sós, nós, certo? Tudo isso, não. Tudo isso são monossílabos tônicos. O que é um monossílabo tônico? Mesmo isolado, tem significado próprio. Só para a gente entender aqui, ó, monossílabo tônico, sem significado. Sem significado. E se não tem significado, também não tem acento. Significado sem acento. Ok? Já os monossílabos tônicos, eles sozinhos têm significado. Ó, para a gente entender aqui, sozinho tem significado. Beleza? Agora, olhei para um monossílabo, ou seja, só uma sílaba. Tem significado, eu vou saber agora se vai levar acento ou não. Para levar acento, ele tem que terminar com a ou as, tem que terminar com e ou es, tem que terminar com o ou os. Beleza? Tá aqui já no nosso exemplo aqui, ó. Tem que terminar com a, e ou os. Algumas são acentuadas, outra não. Primeira coisa para a gente entender, monossílabo tônico, para ele ser tônico, tem que ter significado. Se tem significado, para ele receber acento, ele tem que terminar em a, e ou o. Ok? Compreendido? Agora nós vamos para as oxítonas. Oxítonas, as palavras, oxítonas podem receber acento gráfico ou não. Vamos recapitular que as oxítonas é quando eu tenho a última sílaba mais forte. Última sílaba mais forte. Isso a gente não pode esquecer. E quais são as oxítonas que vão receber acento? É bem parecido com os monossílabos, só acrescenta mais uma coisa aqui. As oxítonas, elas têm que ser com duas sílabas ou mais. Porque se tiver uma sílaba, ela não é oxítona, ela é monossílaba. Ok? Então, as oxítonas que podem receber acento gráfico são somente as terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens. E aqui nós temos os exemplos. Paraná, guaranás, sofá, você, cepé, café, ó, o bisavô, dominó, em alguém, parabéns, certo? Então, as oxítonas, para receber acento, ela tem que terminar em a, e ou, beleza? Então, recapitulando aqui,
Os monossílabos tônicos têm que ter significado. Tendo significado, eles precisam terminar em A, E ou O para receber acento. As oxítonas é a última sílaba mais forte, ou seja, são as palavras que têm a última sílaba mais forte, e para elas receberem acento, elas têm que terminar em A, E, O, em ou ens. Ok? Até logo.